Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe o seu dia, a sua saúde, o seu trabalho, que Deus abençoe a sua família, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da manhã. E nessa manhã, meus queridos, nós estamos orando para que a gente aprenda a ter discernimento, para que o Senhor, Ele aumente cada vez mais o nosso discernimento espiritual, tá? Nós vamos orar nessa manhã para que Deus, Ele desenvolva o discernimento espiritual em nós. Pensa numa arvorezinha que ela foi plantada. Uma arvorezinha, um pezinho de limão. Então, o pezinho de limão, desde pequenininho, ele já pode dar alguns frutos. Mas ele tem que crescer, ele tem que desenvolver, não é? A gente vai plantar um pé de limão, qual que é a nossa intenção? Vai plantar uma arvorezinha que ela cresça, que ela dê os frutos que ela está destinada a dar. E eu e você, na presença do Senhor, buscando a nossa comunhão com o Senhor, estando em constante oração, tá? Eu falo constante por quê? Porque a nossa vida de oração, irmãos, ela não pode estar separada da nossa comunhão com o Senhor. Ah, mas eu já oro na minha igreja todo dia. Eu oro na minha igreja 3 vezes por semana. Ah, eu tenho célula. Eu vou na casa de fulano orar. Eu faço visitas. Eu oro pelas pessoas. Isso não exclui o seu compromisso com o Senhor, o meu compromisso com o Senhor de ter a minha oração e a sua oração na intimidade. Eu venho aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, faço os nossos vídeos de oração. Oração da manhã, oração da tarde, aqueles 3 pequenininhos. Sábado e domingo é uma oração do dia para sábado, uma oração do dia para domingo. Mas isso não exclui o que diz respeito à minha intimidade com Deus, à minha oração com Ele. Então, todo dia, eu dobro meu joelho e oro. Porque isso aqui, irmãos, o dom que Deus nos deu para interceder, né? O dom que Deus nos deu para orar pelas pessoas, isso é o nosso serviço ao Senhor. Então, eu estou aqui, por exemplo, servindo. Quando você ora na sua igreja pelas pessoas, você está servindo. Você está servindo na sua igreja. Quando você vai fazer uma visita, você está servindo. Se você tem uma célula e ora na sua célula, seja o que for, então você está ali servindo ao Senhor. Mas, independente do que eu faça, da quantidade dos dias de semana, eu tenho que ter uma vida de oração. Eu tenho que dobrar o meu joelho e orar. Eu tenho que buscar a minha comunhão com o Senhor. Porque senão eu vou ficar o quê? Vazia. Eu posso ter o conhecimento da palavra. Eu posso, sabe, ir daqui para ali, orar pelas pessoas. Mas e a minha vida espiritual? Então, eu e você, nós somos um vaso que precisa constantemente estar recebendo do Espírito Santo a porção do Senhor para a nossa vida íntima e pessoal. Se eu estou em pecado, se eu estou fazendo a obra de Deus, por exemplo, em pecado, como que eu vou saber que eu estou em pecado? Se eu não dou um espaço na minha agenda para eu dobrar meu joelho e orar, para eu saber, Deus, o Senhor está se agradando do que eu estou fazendo? Eu estou servindo ao Senhor? Ou será que eu estou servindo ao diabo? Eu estou servindo ao Senhor, eu estou servindo o meu umbigo, estou fazendo a minha vontade, eu estou, sabe, tudo que eu estou fazendo é para alimentar o meu ego, o meu orgulho, a minha ganância, a minha vaidade? Ou o que eu estou fazendo, com o que eu estou fazendo, eu estou servindo ao Senhor? O Senhor está se agradando do meu trabalho? Porque, irmãos, nós não podemos caminhar nessa terra iludidos, eu sempre falo isso. Não é quem faz para Deus que vai para o céu. Jesus deixou isso claro. Profetizei em seu nome, Senhor, curei pessoas, fiz isso, fiz aquilo. Afasta de mim, vós que praticais o mal. Não conheço, não te conheço. Eu não quero ser encontrada assim. Eu não quero, irmãos, chegar no meu dia, na minha hora,
Eu não quero que o Senhor olhe para mim e fale assim: afasta de mim, vós que praticais o mal, eu não te conheço. Ah, Deus, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Eu não te conheço. Então eu entendo a importância e eu quero que você entenda também. Nós precisamos, independente do nosso serviço, independente do dom que Deus me deu, que eu uso para servir o meu próximo, para abençoar a vida do meu próximo, independente do que eu faço para o meu próximo, eu tenho que ter a minha comunhão com o Senhor. E para receber discernimento, nós precisamos ter vida com Deus. Porque eu venho falar de um discernimento, irmãos, que é importante. Por exemplo, uma pessoa, quando ela tem um dom, ela pode ir visitar um lugar, chegar num lugar, e o dom que ela tem, Deus, ela tem o dom, ela vai discernindo ali, igual a plantinha, ela vai crescendo, discerniu muita coisa. Só que aquilo ali, ela está usando de uma maneira externa para servir. Mas aí ela chega em casa, ela foi ali, teve o discernimento espiritual para identificar algumas coisas nos ambientes, nas pessoas. Às vezes tem visão, viu coisas ali, ou ouviu, tem a audição espiritual aberta, tem a visão, Deus abre a visão, a audição. Então, ela, nos ambientes, no que diz respeito ao serviço, ela entende. Mas quando ela chega na casa dela, ela chega igual um próprio demônio na casa dela. Ela passa a semana igual o próprio demônio na casa dela. Enquanto ela está na frente de algumas pessoas, é uma coisa, mas quando é a intimidade, quando é entre quatro paredes, quando é uma conversa entre poucas pessoas, é o demônio o tempo todo ali usando a boca. Cadê o discernimento dela para entender, para enxergar o pecado dela? Cadê a comunhão dela com o Senhor, que Deus vai falar: olha, você não está vendo que o que está agindo na sua boca aí não é o Espírito Santo? Você não está percebendo, não está discernindo que o que está mandando você ir não é o Espírito Santo? Que esse ataque aí é o inimigo? Às vezes a pessoa vai lá, faz a obra de Deus, tem uma boa intenção no coração. Quando ela chega em casa, começa a provocação. É o inimigo se levantando com fúria, às vezes, dentro da casa dela. Ela não discerne o ataque. Ela começa a brigar, começa a xingar. Ela dá a legalidade para o inimigo entrar, trazer problema para aquela semana dela, tirar a autoridade espiritual dela. Às vezes, ela está se preparando para algo que ela vai fazer para o Senhor naquele dia. Às vezes, justamente naquele dia, o inimigo vai fazer de tudo para tirar a autoridade espiritual dela. Naquele dia, o inimigo vai fazer de tudo para fazer ela brigar, para irritar ela, para fazer ela envolver numa conversa maldosa. Por quê? Porque ele sabe que naquele dia, se ele não tirar a autoridade dela, ela vai ser usada contra ele e ele vai perder territórios, ele vai perder legalidade sobre as pessoas que ela vai orar por elas. Então, irmãos, o discernimento a gente aplica no que diz respeito ao serviço a Deus, mas também na nossa vida pessoal. Então, Deus, esse discernimento, irmãos, é igual eu falei, essa plantinha, essa arvorezinha, ela dá os frutinhos, mas ela tem que crescer, ela tem que desenvolver e ela tem que dar mais frutos. Sabe, esses mais frutos que eu estou falando é o aumento do discernimento, desenvolver o discernimento, sabe? É o rastreador. Imagina um rastreador. Você vai ficando mais esperto. Antes você rastreava só um pouquinho, agora você vai rastrear mais. Antes você caía muito em algumas coisas, agora você já vai cair menos. Daqui a 1 ano você vai cair menos, daqui a 2 anos você vai cair menos, daqui a 3 anos você vai cair menos. Mesmo depois de 3 anos, 4 anos, 10 anos a gente cai. Mas na presença do Senhor, a gente vai ficando mais forte e nosso discernimento vai aumentando. Então a gente vai aprendendo a identificar os ataques do inimigo. Deus, ele quer nos dar discernimento para a gente aprender a identificar os ataques do inimigo. Mas, irmãos, não tem como a gente falar de discernimento, a gente tem que entender isso. Buscar o discernimento exige 2 coisas de nós. Buscar o Senhor em oração, como eu comecei falando, é dobrar o joelho e orar. Ao longo do dia, sabe, fica conectado com o Senhor, vai orando ao longo do dia. Sabe, procura manter aquele espírito de oração. Tá dirigindo, dirige orando, coloca um louvor,
sabe, na hora do seu almoço, evita. Se o seu almoço, você senta com pessoas para almoçar, que fica todo mundo um falando mal do outro, sai desse meio, sai dessa roda, sai dessa mesa, vai almoçar no seu cantinho e fica ali naquele espírito de oração conectado com o Senhor. Pega a sua Bíblia para orar. Nós temos que buscar o discernimento na oração, na leitura da palavra, tá? Se tem alguém aqui que vai ouvir essa oração e que verdadeiramente quer essa bênção que Deus quer dar, porque Ele quer dar, mas vai depender não de Deus, de quem quer receber. Então, se eu quero receber, eu vou ter que dar os passos para receber. Se você quer receber, você vai ter que dar os passos. Ouvir essa palavra e não praticar não vai fazer diferença. Ouvir isso aqui e não fazer o que é necessário não vai fazer diferença. Deus, ele vai trabalhar com a sua obediência. Ele vai trabalhar com a sua entrega. Se você se entregar, ele também vai entregar para você. Se ele vê você se entregando, ele também vai entregar para você. Se ele vê você se colocando disponível para receber, tirando um tempo para ele, para dobrar o seu joelho e orar. Sabe? Que seja um pouquinho antes de você sair para trabalhar, dobre o seu joelho na beirada da sua cama. Às vezes, se você trabalha num lugar fechado, dobra o seu joelho para orar, que seja na beirada da sua cadeira, dobra o joelho e ora. Essa palavra é profética. Dobra o joelho e ora, porque quando você dobra o joelho e ora, Deus fala com você. Creia, porque ela é profética. Quando você dobra o joelho e ora, Deus fala com você. Busca o Senhor na leitura da palavra, principalmente buscando um discernimento espiritual na leitura do livro de Provérbios. Lendo Provérbios diariamente, um provérbio por dia, de acordo com o dia. Então nós temos que nos dispor, pagar o preço, mostrar para Deus que a gente quer. Deus, eu quero. Então o Senhor vai me ver orando. O Senhor vai me ver com o joelho dobrado. O Senhor vai me ver com a Bíblia aberta. Eu vou abrir o meu coração para a palavra do Senhor. Porque se eu quero que o Senhor fale, a palavra, irmãos, é uma das coisas que Deus usa para falar. Isso aqui é a palavra de Deus. Não é a minha palavra e nem a sua, é a palavra dele. Ai, Deus não fala comigo. Mas a Bíblia só fica fechada. Isso aqui é a boca de Deus. Deus fala, começa falando com a gente por meio dela. Deus nunca fala comigo. A Bíblia só fica aberta numa mesa, mas nunca vai lá para ler. Não vai funcionar, não é osmose. Tem que dar passos de fé. Então, irmãos, esse discernimento nós temos. Quem quer, vai buscar. E quem busca, recebe. Então, quem Deus vê buscando, vai receber. O que Deus, ele quer? Um dos motivos que a gente precisa do discernimento. Deus, irmãos, ele quer nos ajudar a identificar quando algo na nossa vida é um ataque do inimigo. Deus, irmãos, ele pode dar esse discernimento de diversas maneiras. Não tem como eu chegar aqui e falar, olha, vai ser assim ou vai ser daquele jeito. Deus, ele pode nos fazer discernir de maneiras que a gente não espera, de maneiras que não são comuns. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez uma pessoa, ela estava mentindo a meu respeito, espalhando calúnias a meu respeito, porque por causa da inveja, uma outra pessoa mentiu algo com relação a mim. Eu não tinha como resolver a situação, eu não tinha como pôr a mão ali. Deus não me deixou, então eu tive que ficar quieta, calada, e o meu nome foi para a lama. E a pessoa, ela estava me perseguindo com fúria, para me prejudicar de todas as maneiras. E quando foi numa madrugada, eu ouvi, Deus me deixou ouvir, o inimigo mandando ela me ligar. Olha isso, irmãos. O inimigo, Deus deixou eu ouvir, ele falando para aquela pessoa, para ela me ligar. Para ela me ligar para quê? Para me afrontar, para arrumar confusão comigo, para me desrespeitar numa coisa que eu não tinha culpa, que eu não tinha feito. Quando foi numa parte da manhã, meu telefone tocou. Quando meu telefone tocou, eu lembrei daquilo que Deus tinha me mostrado, porque eu vi um número diferente que eu não conhecia. Eu peguei o telefone para atender, mas eu não falei alô. Eu fiquei calada. A pessoa do outro lado ficou calada, ficou ouvindo, certamente esperando para ver o que alguém ia falar, se o número era meu mesmo, alguma coisa assim. Eu ouvia algumas coisas no fundo ali de onde a pessoa estava e eu fiquei calada.
E a pessoa desligou o telefone, depois ela nunca mais me ligou. Se eu tivesse falado alô, aí certamente só Deus sabe o que teria acontecido. Porque o que ela ia falar comigo, o que eu ia falar de volta, a confusão que certamente ia ser. Mas olha isso, Deus me mostrou na madrugada que o inimigo ia instigar a pessoa contra mim para ela vir me atacar. E eu fiquei o quê? Eu usei o quê? O silêncio. Eu peguei o telefone, subi ali aquele negocinho para atender e fiquei em silêncio. Se Deus não tivesse me mostrado de madrugada, eu não teria ficado em silêncio. Mas eu usei o silêncio ali naquele momento como arma para me proteger. O silêncio é uma das armas espirituais que a gente usa. A gente usa a oração, o louvor, a leitura da palavra. Dependendo do ataque, Deus ele vai fazer a gente discernir. Nesse caso específico meu, eu usei o silêncio. Então, foi algo comum? Você acha? Não foi comum. Mas eu pedi isso para Deus? Não. Foi Ele que escolheu me deixar saber de madrugada que o inimigo ia estumar aquela pessoa contra mim. E eu usei o silêncio como arma. Às vezes, Deus me mostra por meio de sonho. Às vezes, eu tô de joelho dobrado orando, Deus ele me dá uma visão. Comigo acordada, na beirada da minha cama, no meu cantinho de oração, seja onde for, de joelho dobrado orando. Enquanto eu tô de joelho dobrado orando, Deus me dá uma visão. E aquela visão, Deus me mostra algo. E ao longo daquele dia, em alguma parte do dia, aquilo vem contra a minha vida. Mas aí eu reajo da maneira correta. Às vezes, eu tô aqui em casa, por exemplo, fazendo as minhas coisas de sempre. Deus fala comigo, repreende isso. E eu repreendo, não sei o que vai acontecer. Mas ele me dá, fala comigo, eu repreendo. Daqui a pouco vem alguma coisa. Mas Deus, aí ele me faz o quê? Discernir. Ele me avisa. E quando aquilo vem, opa, Deus me mandou repreender isso. Isso aqui é aquilo ali que Deus mandou eu orar e repreender há pouquinho tempo atrás. Então eu tenho discernimento. Eu tô falando essas coisas assim, irmãos, porque a gente não pode achar que Deus ele faz de um jeito só. Você pode ver Deus te dando discernimento de maneiras estranhas. Igual eu tô falando aqui. Só que eu não tô falando daquele discernimento, embora isso Deus dá também, aquele discernimento que você vai aplicar só fora, você vai aplicar para sua vida pessoal. Porque Deus ele quer que a gente aprenda a discernir os ataques do inimigo. Então, por exemplo, se você naquele dia tem algo importante, uma reunião importante, se você está esperando algo acontecer, se você naquele dia vai fazer alguma coisa para Deus, entenda. É muito provável que o inimigo ele vai usar de situações complicadas para te fazer brigar, para te fazer gritar, para tirar a sua autoridade. Então, esteja atento para você aprender a discernir. Irmãos, para a gente ter discernimento, a gente tem que estar ativo. Sabe, você tem que estar ligado. Olha o que a palavra fala. Lá no livro de Efésios capítulo 6, o versículo 12, vou ler só o 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Olha isso, irmãos, eu vou ler de novo mais devagar. Efésios 6, 12. Olha isso. Acabei de falar, perdi aqui. Achei. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então você vai fazer algo para Deus naquele dia? O inimigo pode usar alguém de dentro da sua casa, do seu trabalho. Ele pode mandar alguém te ligar, falar uma conversa maldosa para fazer você cair. Mas ele está por trás. Olha isso aqui, irmãos. Contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Eu tenho que ter esse entendimento, tá ligada? Nem tudo é natural. Algumas coisas são encomendadas pelo inimigo. Algumas coisas são estratégias do inimigo para tirar minha autoridade espiritual, para me fazer perder uma bênção. Algumas coisas são prato dele. Olha o que diz a palavra de Deus lá no livro de Provérbios. Provérbios 3, versículo 21.
Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma e serão como joias em seu pescoço. Eles o manterão seguro em seu caminho e seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá sono tranquilo. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos, pois o Senhor será a sua segurança. Não permitirá que seu pé fique preso numa armadilha. Irmãos, lembra do que eu falei, que de madrugada Deus me deixou ouvir o inimigo mandando uma pessoa ligar para me afrontar, para me desrespeitar, para caçar confusão comigo? O inimigo sabia que eu fiquei sabendo de um monte de coisa e eu não tomei a frente. Eu fiquei quieta no meu canto, porque Deus mostrou que não era para eu pôr minha mão. Eu fiquei com vontade, mas eu fiquei quieta. Então ele viu que eu não reagi ao que eu fiquei sabendo. Como eu não reagi ao que eu fiquei sabendo, ele fez a própria pessoa ir me ligar. Mas como Deus me mostrou de madrugada, eu fiquei em silêncio. Deus me protegeu. Deus me livrou da destruição do mal que era para ter vindo repentino sobre mim, mas Deus me alertou. Deus nos alerta, irmãos, Deus nos avisa. Deus, irmãos, ele não deixa, sabe, ele não deixa aquele que ele vê que é fiel, aquele que ele vê que está em oração, que está lendo a palavra, que está abrindo o coração. Ele não vai deixar o inimigo pôr a mão. O Senhor me mostrou isso, irmãos, essa madrugada, que está vindo um tempo de mais proteção. Por quê? Porque Deus está vendo que tem pessoas que estão se entregando mais, que estão orando mais, que estão lendo mais a palavra, que estão dando importância para o que ele está falando. Aqui a palavra fala, olha, apegue-se ao discernimento, agarra a ele, porque ele vai dar vigor para você, ele vai ser proteção, ele vai te livrar dos maus, da destruição repentina. Apegue-se ao discernimento. O discernimento é uma parte importante, irmãos, sabe, da armadura de Deus também. O que nós temos que ter, que usar para nos defender. Eu tenho que saber discernir as coisas nos ambientes que eu vou, quando Deus vai me usar, coisa e tal, tenho, mas eu também tenho que saber discernir com relação à minha vida pessoal. Deus, ele não quer que a gente faça, sabe, coisas boas para as outras pessoas e tenha a nossa vida destruída. Deus, ele não quer que a gente seja bênção na face dessa terra, mas tenha uma vida toda destruída, não. Deus quer que a gente tenha discernimento espiritual para aprender a discernir os ataques do inimigo e a usar as armas certas. Eu já passei, às vezes, por lutas espirituais, onde Deus falou comigo enquanto eu estava passando, dobra o joelho e ora. Deitada na minha cama. Eu nem levantei da cama. Tem gente que fala que essa oração não tem poder. Tem sim. Tem, porque eu já tive experiências com Deus, onde eu não tive que nem descer da cama. Eu dobrei o joelho em cima da minha cama mesmo. E orei, Deus em poucos minutos me deu um livramento. Armas espirituais. Você está passando um ataque espiritual, põe um louvor. Pega a sua Bíblia, começa a ler o Salmo 91. Mas se eu não estou discernindo o que é um ataque espiritual, às vezes pensamentos muito negativos que vão disparando o coração da gente, fazendo a gente tremer, medo. Tem coisas, irmãos, que é o mundo espiritual atuando e a gente não sabe. Quando vem pensamentos que estão te bombardeando, é o mundo espiritual te bombardeando. São esses espíritos malignos aqui que a palavra falou. São esses espíritos malignos aqui que estão agindo. Só que eles são o que a palavra falou? Invisíveis. A gente não está vendo. Eles são invisíveis, olha isso. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades no mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Eu estou sentindo na minha mente o efeito, eu estou sentindo no meu corpo, eu estou entrando em pânico, eu estou tremendo. Já aconteceu, irmãos, de eu estar de joelho dobrado orando, e de repente eu começar a minha vista a escurecer, e eu me dá aquela vertigem, e eu de joelho dobrado e orando. Já aconteceu isso, não foi uma vez só nem duas não, literalmente deu ir desmaiar, apagar. E quando eu falei, Senhor, o que é isso? Senhor, o que é isso? Quieta, sossegada, sem estar passando mal de ter dormido. Hora que dobro o joelho para orar, começo as vistas escurecer, começo a sentir aquela tontura, eu abro o olho, começo a ver tudo escurecendo, minha cabeça rodando. Quando quando eu vejo, eu vou desmaiar. Eu sento, porque aí eu já não consigo mais ficar de joelho dobrado. Eu sento e começo a repreender.
E começo a repreender e vou trabalhando no meu emocional, respirando fundo. Pai, eu repreendo esse ataque em nome de Jesus Cristo. E vou respirando fundo, Senhor, vem, me livra do mal. E vou orando naquilo que vem na minha mente. Se eu conseguir, eu ponho um louvor, porque às vezes não consigo. E daqui a pouco, a tontura começa a passar, as vistas param de embaçar, para de escurecer. E eu fico ali até eu conseguir recuperar e voltar ao ataque do inimigo. Irmãos, o inimigo não facilita para quem não facilita para ele, não. Ele não vai facilitar para quem não está facilitando para ele. Mas Deus nos dá vitória. Mas nós temos que estar na presença do Senhor para ter vitória contra o inimigo. Tá? Então nós vamos orar por esse discernimento espiritual, porque Deus ele quer te ensinar a identificar por meio do discernimento espiritual quando você está debaixo de ataque do inimigo. Porque quando você discernir que é ataque do inimigo, você vai usar as armas certas. Você vai usar o louvor, a oração, o silêncio. Você vai, pegar a palavra de Deus. Você vai começar a respirar fundo. Você vai orar um Pai Nosso. Você vai trabalhar sua mente. Eu repreendo esses pensamentos negativos. Você vai tentar substituir por querer, com consciência que você tem que substituir aqueles pensamentos negativos por positivos, que é o inimigo tentando trazer loucura, tentando trazer perturbação para sua mente. Irmãos, o inimigo ele não facilita para quem não facilita para ele. E Deus não quer que você facilite para o inimigo, não. Deus ele não quer que eu facilite para ele, ele não quer que você facilite para ele, porque ele tem que bater em retirada. Deus vai nos fazer enxergar quando ele está nos atacando, para a gente usar as armas espirituais certas para vencer ele. Nós vamos vencer usando as armas espirituais, são inimigos espirituais. E nós só vencemos guerras espirituais usando as armas espirituais. Amém? Então, busca o discernimento, apegue seu discernimento e entenda que algumas coisas não são aleatórias, não são naturais, são espirituais. E Deus ele vai te dar o discernimento para você aprender a discernir esses ataques e a ter vitórias na sua vida pessoal. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra e tomamos posse desse discernimento espiritual que o Senhor deseja nos dar. Nós tomamos posse do aumento do discernimento espiritual, do desenvolvimento desse discernimento espiritual, Pai. Nós queremos sim ser uma bênção na face dessa terra, poder ajudar pessoas com o discernimento espiritual que o Senhor nos dá. Mas, Pai, nós também precisamos discernir no que diz respeito à nossa vida pessoal. Nós precisamos aprender a discernir o mal agindo em nós. O mal usando, meu Pai, a nossa boca. O mal nos influenciando. O mal colocando pratos diante de nós. Nós precisamos identificar o mal vindo, nos atacando por meio de pessoas, nos atacando por meio de circunstâncias, nos atacando por meio de pensamentos. Em nome de Jesus, Pai. Nós tomamos posse de todo o discernimento espiritual que o Senhor deseja nos dar. Nós queremos crescer na Tua presença. Crescer, meu Pai. Senhor, eu profetizo que a intimidade do Senhor e dessa pessoa vai aumentar, vai aprofundar, vai desenvolver. O discernimento espiritual dela, meu Pai, vai desenvolver à medida que a intimidade dela com o Senhor desenvolver, à medida que a comunhão dela com o Senhor vai desenvolver. Ainda que ela seja uma bênção na face dessa terra, e ela deve ser, é a vontade do Senhor que ela seja, ela vai aplicar o discernimento na vida pessoal, ela não vai andar cega. Ela não vai andar cega, meu Pai. Porque, Senhor, nós não queremos andar cegos, nós não queremos fazer a Tua obra aqui. E no nosso dia, no grande dia, Pai, nós não queremos que o Senhor vire para a gente e fale, olha, não te conheço, afasta de mim. Nós queremos identificar os nossos pecados, nós queremos arrepender dos nossos pecados, nós queremos fazer aquilo que o Senhor considera correto, nós queremos fazer a obra do Senhor. Nós queremos, Pai, que o Senhor se agrade do que a gente faz. Não é só fazer, nós queremos fazer para o Senhor. Nós queremos saber que nós estamos tendo a Tua aprovação, o selo de aprovação do Senhor naquilo que a gente faz. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo que essa pessoa, ela vai querer o selo da Tua aprovação naquilo que ela faz. Ela vai ser, Pai, ela vai querer Te agradar, sabendo que o Senhor não vai amar ela mais. Mas é muito bom saber que o Senhor está aprovando as nossas obras, que o Senhor está aprovando aquilo que a gente faz, Pai, que a gente está fazendo de uma maneira que agrada ao Senhor, que é agradável a Ti. Tira o pecado do nosso coração,
Nos livra de todo mal, Senhor, que nos corrompe, que nos contamina, que nos tornam impuros. Nos livra de todo mal que tem roubado a nossa autoridade, que tem servido de brecha para o inimigo entrar. Aumenta o nosso discernimento. E vem com todas as bênçãos, Pai, que o discernimento traz para a nossa vida. Essa pessoa ela vai aprender a identificar os ataques do inimigo e ela vai usar as armas corretas para o bem dela, para o bem das áreas da vida dela. Que em nome de Jesus Cristo a tua bênção venha sobre o que ela faz, mas que a tua bênção também venha sobre a vida pessoal dela, Pai. No que diz respeito à vida pessoal dela, à intimidade dela, quem ela é no Senhor, dentro da casa dela, em nome de Jesus, que ela aprenda a discernir tudo que está ao redor dela que é mal, para ela não dar lugar, para ela não deixar entrar, para ela não praticar. Em nome de Jesus, eu profetizo discernimento espiritual, aumento, desenvolvimento do discernimento espiritual na vida dos teus filhos, Pai. Grandes bênçãos do Senhor descendo sobre a vida dessa pessoa, sobre a casa dela, sobre a família dela, sobre tudo que é dela. Ela vai aprender a ter discernimento e ela vai aplicar, Senhor, ela vai usar as armas certas diante dos ataques do inimigo. Para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos? Receba o discernimento, busque e receba. E aplique. Você vai aprender a discernir os ataques do inimigo e vai usar as armas corretas para você ter muitas e muitas vitórias. Amém? Deus te abençoe.